TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV, muito obrigado pela sua presença e audiência. Chegamos a essa terça-feira com muita informação, muita notícia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos auxiliar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Quais são os nossos canais, Jorge? Está na sua tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com, e é claro, temos o nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é o 99248-3167. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu totalmente fechado. Virou, Ontem, né? A gente teve um dia bom, um dia de sol, mas estava ventando muito. Quando parou a ventania, na parte da tarde já fechou, choveu e hoje amanheceu assim. Bom, um pouquinho para dormir, né? Tava mais tranquilo para dormir, mas é o tempo em Petrópolis, né? Um sol, um calor no dia de ontem e hoje já amanheceu mais assim o tempo fechado. E pelo visto a gente não vai ver o astro rei nesta terça-feira. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 28 de outubro. Inflação acumulada dos alimentos é a menor desde setembro de 2024. Governo ressarciu 2,3 bilhões a aposentados e pensionistas. Balcão do Consumidor leva atendimento de graça e cidadania às comunidades do Rio. Internações por diabetes infantil crescem 22% no estado do Rio. Beneficiários do aluguel social do estado têm até a próxima sexta-feira para fazer o recadastramento. Prefeitura de Petrópolis reforça a preparação para o período de chuvas com vistorias e kits emergenciais. E você vai ver também as vagas de emprego para Petrópolis, agora no Correio Serrano na TV. Olha, a gente começa sempre a nossa edição olhando o que é destaque lá no nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. A gente vai direto para a nossa primeira página, ver o que é destaque, o que é notícia já. Na linha vermelha, briga fratricida entre estrelas do PT do Rio foi o pior presente de aniversário para Lula. Destaque da coluna Magna Vita na página 3. Brasil e EUA vão rever tarifas sobre produtos. Expectativa do governo brasileiro é que haja consenso sobre o tema já em novembro. Destaque da nossa página 4 e tem muito mais. Dia do Servidor, o que tem que ser comemorado? O dia que deveria ser de homenagem aos profissionais da administração pública virou sinônimo de luta por conta da reforma. Destaque da página 8, isso em âmbito nacional. Mas nos âmbitos municipais, será que tem alguma coisa para comemorar também? Pois é. Nada. Prefeitos de Piraí, Miguel Pereira e Valença participam do fórum em Dubai, está lá na página 14. Tem ali também, governo teme risco real de invasão da Venezuela, está na página 3, lá por Thales Faria. Mas a gente vai para a nossa página 12, ver o que é notícia por aqui na nossa região. Na página 12, a manchete ali, principal, o Ministério Público do Rio de Janeiro. A antiga gestão falhou em aplicar verbas das creches. Nova administração busca reverter cenário e zerar fila de espera. Pois é, a primeira Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude do Ministério Público instaurou um inquérito civil para acompanhar as medidas adotadas pela Prefeitura com o objetivo de zerar a fila de espera por vagas em creches e garantir o direito à educação infantil
para todas as crianças. O procedimento tem como base uma análise técnica da execução orçamentária de 2024, que revelou um grave problema deixado pela antiga gestão municipal. Apenas haver recursos disponíveis. A maior parte do dinheiro previsto para o setor não foi usada. Pois é. Pois é. E aí, fala um pouquinho mais aqui do documento, fala um pouquinho mais dessa situação. E, por exemplo, as unidades com maiores filas de espera, e esses dados aqui são os dados de agosto, tem ali o SEI, Santo Antônio Agostinho Nogueira, 68 crianças na fila. Tem a creche Lota Macedo Soares, no Samambaia, com 60 crianças. O SEI Romano Covavesi, no Independência, 42 crianças. E o SEI Chiquinha Rola, no Quitandinha, com 41 crianças. E a gente vai ver aqui o que diz Bom Tempo, né? Porque foi na antiga gestão. Bom Tempo considerou que a análise técnica do Ministério Público se equivoca ao não levar em conta os investimentos realizados nos anos de 2022 e 2023 e o cenário financeiro atravessado pelo município em 2024. De 2022 a 2024, o número de vagas deste segmento foi ampliado, com maior número de novos SEIs, disse ele. Mas o caso é o seguinte, não sei se você tem essa percepção. O Ingo, ele se elegeu agora, né? Ele está novamente no cargo nesse ano de 2025. Começou agora, né? No ano de 2025. Não é isso? Uhum. Quem fez o orçamento para esse ano foi o governo passado. Sim. Pasmem ou não, o governo passado, ele fez um orçamento Arrochado. todo apertado, principalmente para a educação, justamente para ferrar com a vida do... Não, sabia o que ia pegar, próximo, então né? não aprovasse o orçamento. Ele estava lá na Câmara, era o presidente da Câmara, então não aprovasse o orçamento apertado. Ué, mas sabendo que teria um orçamento apertado, teria que lidar com isso. Não importa. Agora quem paga é a população. Para a população não importa quem está lá. Quer saber se o serviço vai ser prestado. Mas isso é uma coisa muito triste, né? Esse jogo político é uma coisa muito triste. A gente vê uma pessoa que estava eleita como prefeito e toda a sua equipe fazer um orçamento precário para o próximo governo que não seria dele. E a população é que sai perdendo, Mas né? a gente vê isso em todas as esferas, não é só nessa não, né? Não, é porque a gente está comentando aqui sobre, né? sobre educação. Isso é mas feio. é muito triste. Tem que fazer o que tem condições para pagar sem furar o teto. Não, e tem que fazer para a população, gente. Exatamente. Então, por favor, nas próximas eleições, vejam em quem você está votando, vejam em quem você está votando, levem em consideração tudo isso na hora de votar, porque está arriscado voltar e se eleger novamente. Então, prestem atenção, porque quem sai perdendo é a população. A gente vê isso na saúde, a gente vê na educação. Prestem atenção em todos esses detalhes ao longo dos anos para chegar na hora da eleição e você votar de forma correta. Colocar lá dentro quem vê, quem olha realmente para o lado do povo. Vamos dar continuidade? Vamos lá, ali embaixo ali está falando sobre um estudo da cidade das Hortênsias que desafoga o trânsito no Itamaraty, viu? E aí é uma empresa, a VIX, que está fazendo um atendimento especializado, direcionado para que isso aconteça. Se juntou aqui com a cidade das Hortênsias para fazer esse estudo. Então, ó, a empresa implementou um atendimento especial à VIX. E aí está aqui na matéria dizendo como foi isso. E como é que está sendo melhorado o trânsito e, claro, o transporte público em consequência desse estudo com a cidade das Hortênsias. A matéria é bem extensa, está falando um pouquinho sobre isso aqui. Mas eu achei bem legal porque, assim, se toda empresa se preocupasse em fazer um estudo desse, melhorava para todo mundo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Logo abaixo, no Serrano já, a gente mudando de página, na página 13,
Doenças reumáticas, diagnóstico precoce é essencial. A campanha reforça a população sobre o grupo de enfermidades. A gente sabe que muitas dessas atingem uma proporção bem grande da população e realmente o diagnóstico antecipado pode acelerar seu tratamento, viu? E capacitação para profissionais que atuam no enfrentamento à violência doméstica também. Isso aqui, olha, encontro do Ministério Público do Rio de Janeiro, foi realizado lá em Nova Friburgo, aqui na região serrana, para divulgar esse tema e capacitar profissionais, viu? Também muito importante, porque a gente sabe que precisa. Aqui em Petrópolis a gente ainda não sabe como é que tá aquela história da DEAN, se vai ter DEAN, se não vai, né? Era previsto, né? Uma DEAN, mas até então nada. E assim, a gente só vê os números lá do ISP, o Instituto de Segurança Pública, mostrando que Petrópolis é uma das cidades mais violentas contra as mulheres, né? É verdade. Não só a violência física, mas a violência, né, verbal também, aí sendo muito, muito, muito alta aqui na cidade, entre outras, né? Uma das cidades com o maior número de estupros do estado, por exemplo, que eu acho um absurdo, né? Ali ainda na página 13, né, ali nas Teresopolitanas, INEA promove nova edição do Vem Passarinhar. Então, INEA realizou mais edição desse evento Vem Passarinhar no Parque Estadual dos Três Picos. A iniciativa ocorreu no Parque do Vale do Revolta e no Jacarandá, e também no sítio Saíra Azul em Teresópolis, reunindo aí 19 participantes com faixa etária variando entre 19 e 73 anos. A iniciativa promove a educação ambiental e o contato com a natureza por meio do avistamento das aves em diferentes unidades de conservação do órgão ambiental. Eu acho esse tipo de evento bem bacana, porque a gente só fica ali observando a beleza dos pássaros, a beleza da natureza. Sem estar preso, né? Sem estar preso. Não precisa deixar o bichinho preso. Eu preciso lembrar desse último evento que teve lá no parque, né? Um evento assim, um absurdo de canto, era uma competição de canto de pássaros. Eu vi as imagens e assim, é uma coisa horrorosa de se ver, todos aqueles passarinhos dentro de gaiolas, assim com a capa por cima e naquele calor, era tipo uma estufa. Sabe, eles colocaram um galpão, tipo uma estufa, um negócio horroroso. É impressionante como o homem gosta de sacrificar outros animais, gosta de levar os outros animais ao extremo. Isso é maus tratos, ao meu ver, entendeu? Deixa um animalzinho lá na floresta, é tão bonito ver, né? Eu fico, por exemplo, lá em casa, eu moro perto, assim, da floresta, né? A quantidade de passarinhos, gente, eu adoro admirar quando eles estão livres, sabe? Mas não, vem o bicho-homem e quer engaiolar, vem o bicho-homem e quer deixar preso, vem o bicho-homem e quer, sei lá, isso me dá uma raiva. Igual que não deveria nem ter acontecido, né? Igual aqueles zoológicos que dopam os leões para você ir lá, passar a mão. Gente, o bicho-homem é muito, sabe, asqueroso, deixa o bichinho na natureza e aí dopa o bichinho só pelo prazer de passar a mão. Ai, gente, isso me deixa... Não dá. Agora vamos falar de notícias de assunto, agora vamos falar de nível bolso. Nacional. De bolso. Não são tão boas, mas também não são tão ruins, viu? A prévia da inflação oficial do país mostra que em outubro o preço de alimentos e bebidas caiu 0,2%, isso numa média nacional, viu? O resultado apresenta o 5º mês seguido de deflação, ou seja, inflação negativa, que também não é bom, mas ajuda o bolsinho da gente, viu? De junho, a outubro, os alimentos e bebidas caíram aí 0,98% e ficaram mais baratos. Os dados foram apurados pelo IPCA 15, divulgado na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
O indicador apontou desaceleração para 0,18%, uma vez que tinha alcançado 0,48% em setembro. O IBGE mostra que de setembro de 2024 a maio de 2025, os alimentos e bebidas apresentaram 9 meses seguidos de alta, influenciados por fatores como questões climáticas que prejudicaram a safra. Com a sequência de quedas, o acumulado de 12 meses da inflação de alimentos marca 6,26% em outubro. Esse patamar fica acima da inflação geral, apurada pelo IPCA-15 no período. No entanto, é o menor desde setembro de 2024, quando registrava 5,22%. Desde então, a variação chegou a marcar cerca de 8% em maio de 2025. Em setembro de 2024, o acumulado era de 7,1%. Pois é. E agora a gente vai falar de prévia da inflação oficial de outubro, que ficou em 0,18%, pressionada aí principalmente pelo preço dos combustíveis. Já os preços dos alimentos caíram pelo 5º mês seguido e ajudaram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo a desacelerar em relação ao mês de setembro, quando marcou 0,48%. No acumulado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, soma quase 5%, abaixo dos mais de 5% observado nos 12 meses terminados em setembro. Os dados foram divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dentro do grupo de alimentos e bebidas, a alimentação no domicílio recuou 0,10%, influenciada por cebola, ovo, arroz e leite longa-vida. Dentro do período de 5 meses de queda, há um alívio acumulado de quase 1%. Cada um desses recuos representa 0,01 de ponto percentual. As instituições financeiras, ouvidas pelo Boletim Focus do Banco Central, estimam que o IPCA deve terminar o ano em 4,7%. Apesar da queda nos alimentos, os petropolitanos não sentiram essa diminuição. Preço de ouro. Já viu quanto está custando o preço do café? O preço do café está preço de ouro. Fora os outros utensílios básicos, então, estão na hora da morte, cara. De acordo com a esteticista Eva Braz, alguns itens do mercado, como carne e café, ainda estão caros. Olha, tem coisas que tá muito caro, tá? O que está mais caro, assim? Carne, café, isso está bem caro. Só está aumentando. Com certeza só está aumentando. Para o guia turístico Marcelo Oliveira, os itens essenciais ainda estão com valores acima do normal. Segundo ele, com apenas um salário mínimo, fica mais difícil ainda. Bem, na minha opinião, ainda está tudo muito caro, principalmente o essencial, né? O açúcar, o óleo, o macarrão, o arroz, um preço muito alto. Quem vive de um salário mínimo não tem como viver, sobrevive. Ainda sobre o salário mínimo, segundo a costureira Regina dos Santos Silva, é preciso que os preços diminuam mais ainda para facilitar a vida do trabalhador. Fica meio difícil, né? Aí tem que abaixar um pouquinho mais para poder, né, todo mundo saborear, porque ninguém fica sem o café, não é mesmo? Sem o café e o arroz e feijão é difícil, né? Hábitos isso aí, fato. do brasileiro, né? A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que Balcão do Consumidor leva atendimento de graça e cidadania às comunidades do Rio. Você vai ver daqui a pouquinho na volta do nosso Correio Serrano. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas.
Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. Chega a 2,3 bilhões de reais o valor ressarcido pelo governo federal às vítimas de descontos irregulares de mensalidades cobradas por associações, sindicatos, entidades de classe e organizações de aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com um balanço mais recente, divulgado pelo Instituto, esses valores corrigidos pela inflação correspondem aos cerca de pouco mais de 3 mil pagamentos já emitidos. Os pagamentos estão agendados até o dia 27 de outubro. Nesta nova fase do acordo, mais de 500 mil beneficiários já haviam contestado descontos e aguardavam a análise da resposta das entidades, vão poder aderir ao ressarcimento. Em nota, o Instituto informou ter identificado nova irregularidade,
Pelo menos 6 entidades usaram softwares para falsificar assinaturas ao responder às contestações dos aposentados e pensionistas. Muitos também enviaram gravações de áudio como resposta, o que não é aceito como prova. Os descontos das mensalidades associativas, diretamente dos benefícios previdenciários, estão suspensos desde 23 de abril deste ano, quando a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a chamada Operação Sem Desconto, tornando pública a existência de um esquema nacional que lesou milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil. A CGU e o INSS já instauraram 52 processos administrativos de responsabilização contra 50 associações e 3 empresas investigadas por supostamente terem fraudado um instituto, lesado aposentados e pensionistas e pagando propinas a agentes públicos. Após identificar a fraude, o governo federal decidiu restituir os aposentados e pensionistas atingidos, desde que se comprometessem a posteriormente não entrar com uma ação contra o governo. Isso não inviabiliza que as vítimas de golpe não entrem com ações contra as entidades responsáveis pela fraude. E olha só, 5 comunidades do Rio de Janeiro recebem a primeira fase do Balcão do Consumidor, um projeto pioneiro da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon RJ. A iniciativa leva atendimento gratuito, orientação jurídica e social, além de ações de capacitação e geração de emprego para dentro das favelas. O Balcão do Consumidor das Favelas chega com o objetivo de aproximar os serviços públicos dos moradores das comunidades mais vulneráveis. Nessa primeira fase, 5 territórios da capital recebem o projeto. E hoje aqui lançamos o programa Balcão do Consumidor e o Balcão do Consumidor das Favelas, onde inicialmente a gente contempla 5 favelas: Cidade de Deus, Rio das Pedras, Vila Cruzeiro. Vamos também no Viaduto de Madureira, em Acari. Os polos vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, com atendimento jurídico, psicológico e social, além de profissionais como advogados, assistentes sociais e intérpretes de Libras. Todo o atendimento para potencializar o atendimento do Procon estadual, da Secretaria de Defesa do Consumidor e, ao mesmo tempo, atendendo e cuidando do consumidor. O projeto também vai oferecer cursos gratuitos de educação financeira, consumo consciente e empreendedorismo. A meta é fortalecer a economia local e preparar os moradores para um mercado mais justo e equilibrado. Já que, segundo o Instituto Data Favela, as comunidades brasileiras movimentam cerca de 300 bilhões de reais por ano. De acordo com o governo do estado, mais do que garantir direitos, o projeto quer construir pontos de cidadania. As oportunidades também são diversas. Cada território vai gerar 14 empregos diretos, com salários variando entre R$ 1.500 e R$ 4.700. Outra frente de trabalho do Balcão do Consumidor é o acolhimento psicológico e social. O programa vai oferecer apoio a pessoas com comportamentos de compra compulsiva e dependência em jogos e apostas online, um problema que tem crescido em várias regiões do país. A ludopatia é a compulsão nos jogos de apostas, onde vem destruindo lares, vem inclusive já tendo relatos pelo país de suicídio por conta do envolvimento com aposta, com tigrinho, com coelhinho, ou seja, com as bets. E aí é o governo do estado atendendo esses que precisam. As inscrições para trabalhar no projeto ou participar dos atendimentos podem ser feitas pelo site cepasc.org.br/Balcão Consumidor. Com serviços gratuitos e foco na inclusão, o Balcão do Consumidor quer garantir que os direitos cheguem a todos os cariocas, de forma acessível e dentro das comunidades. O Estado do Rio de Janeiro atenda a população e que a gente possa, ao lado do consumidor, oferecer possibilidades com segurança para ele consumir mais e a economia do Estado poder estar girando, o Estado mais seguro, proporcionando muito mais coisa para a população fluminense. E o dia D da Operação Virtude mobilizou as forças de segurança do Estado no combate aos maus tratos contra idosos. Isso aconteceu na semana passada. A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, resultou no resgate de idosos em situação de abandono e na interdição de casas de repouso em várias regiões do Rio de Janeiro.
Durante as fiscalizações, a Polícia Civil encontrou 3 idosos amarrados em um asilo no Catumbi, que já havia sido interditado, mas funcionava irregularmente. Na ocasião, outros 18 idosos foram resgatados. Em Campos, um homem foi preso por manter os pais em cárcere privado e tinha mandado de prisão por homicídio. Já em São Gonçalo e Duque de Caxias, houve interdições e multa de R$200 mil. Além disso, a patrulha 60+ da Polícia Militar realizou ações educativas em Copacabana e Icaraí, orientando a população e cadastrando idosos com medidas protetivas, com mais de 200 atendimentos no mês. A Operação Virtude integra uma série de ações que vem acontecendo ao longo do mês de agosto, com palestras e atividades educativas, voltadas para a valorização da pessoa idosa e a promoção de uma cultura de cuidado e respeito. Em Petrópolis, a ação aconteceu na rua Doutor Saerp, no bairro Morém, e contou com o apoio de várias secretarias da Prefeitura, entre elas a de Assistência Social e Vigilância Sanitária. No local, os agentes encontraram 17 idosos, a maioria com mais de 80 anos de idade, acamados e vivendo em condições precárias de higiene. A clínica tem registro, mas funcionava sem autorização nesse endereço, que fica próximo a um rio e com risco de alagamento. Os responsáveis foram notificados a apresentar documentação em até 24 horas, e o caso foi encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Civil, que coordenou a operação. Tem que ser muito bem fiscalizado esse tipo de abrigos, né? Agora vamos lá, gente. Beneficiários inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, com o número de inscrição social aí de final 6, recebem nessa segunda-feira, receberam, né? O auxílio gás de outubro no valor de R$ 108,00, com duração prevista até o fim de 2026. O programa beneficia 5,1 milhões de brasileiros. Com a aprovação da emenda constitucional da transição no fim do ano de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de gás de 13 quilogramas. O benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 quilos. O benefício é pago 2 vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até o dia 31 de outubro para beneficiários com NIS de final 0. Só pode receber o auxílio gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Nesse mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para o auxílio gás é de mais de 542 milhões de reais. Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o auxílio gás. Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas. O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias. E as internações por diabetes tipo 1 entre crianças e adolescentes cresceram 22% na rede pública do estado do Rio nos últimos 2 anos. O alerta vem acompanhado de histórias de superação, como a da jovem bailarina do Teatro Municipal que aprendeu a equilibrar o corpo e a saúde com o apoio do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, Luiz Capriglione. Descobri bem cedo, com um exame de rotina, então não tive nenhuma complicação. Eu fiquei internada por 3 dias para aprender a lidar com a doença, mas foi bem difícil no início, agora é um pouco mais fácil, mas tem dias que são melhores e dias que são piores. O mesmo equilíbrio que Carolina Gomes da Silva, de 17 anos, demonstra ao dançar, ela precisa manter no dia a dia para controlar a diabetes tipo 1. Diagnosticada há menos de 1 ano, a bailarina buscou tratamento no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, no Rio de Janeiro, depois de ver a taxa de glicemia ultrapassar os 230 mg por decilitro. A atividade física acaba ajudando com o diabetes, então eu consigo manter os níveis de glicose mais estáveis. Eu entro na aula e faço minha aula e às vezes está tudo bem porque eu estou feliz porque eu fiz a minha aula, fiz uma boa aula, ou porque teve uma apresentação que eu estou animada, então acaba ajudando a lidar com os desafios da doença. Dados do Sistema de Internações Hospitalares do SUS mostram que entre 2022 e 2024,
o número de hospitalizações por diabetes tipo 1 em jovens de 10 a 19 anos subiu de 239 para 292, um aumento de 22%. O ambulatório infantil do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, referência no atendimento, já realizou cerca de 2.000 atendimentos nos últimos 2 anos, oferecendo acompanhamento com endocrinologistas, pediatras, nutricionistas e psicólogos. É muito importante que a gente consiga entender os principais sintomas para pensar em diabetes. Então, perda de peso muito expressiva, muito apetite, beber muita água, fazer muito xixi, uma criança maior que volta a fazer xixi na cama, isso tem que levantar uma bandeira vermelha para a família. O Brasil ocupa hoje o 3º lugar em número de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, ficando atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos. São 92 mil pessoas nessa faixa etária com diagnóstico confirmado no país. O tratamento e o acompanhamento contínuo ajudam a evitar complicações e garantem mais qualidade de vida para os portadores da doença. Para a Carolina, a dança é mais do que uma paixão. É também parte da rotina de saúde e equilíbrio. Mas os momentos de maiores intensidades no treino dela são carregados de preocupação por parte da equipe médica. A nossa maior preocupação quando eles fazem essas atividades físicas mais intensas e com treinos muito prolongados é com o risco de hipoglicemia. Então a gente orienta ela, antes de começar a fazer a atividade, sempre fazer a ponta de dedo e a gente dá para ela um valor, que ela deve estar acima desse valor antes de começar para ter segurança. A gente pede que quando der 1 hora da atividade que ela faça outra ponta de dedo, então que ela vá acompanhando. Tem uma rede de apoio médica muito grande, então eu trato lá no IED, que tem várias especialidades, tem endocrinologia, nutrição. Todos os profissionais ajudam muito, então desde os médicos até os enfermeiros, nutricionistas, eles estão sempre lá para ajudar a gente a conseguir lidar melhor com a situação, quando tem alguma dúvida. Com o apoio da equipe do IEDE e disciplina da bailarina, Carolina segue firme no sonho de se tornar bailarina do Teatro Municipal, mostrando que, com cuidado e informação, é possível conviver bem com diabetes. É isso aí, que linda. E você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Petrópolis reforça a preparação para o período de chuvas, com vistorias e kits emergenciais. E o tempo já virou, mas vamos ver aí a previsão para a nossa área de cobertura, saber como é que fica aqui, né? Se vai chover mais, se não vai, se vai fazer muito frio. A gente fica sabendo depois do intervalo, voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e para falar de um assunto importante para você, motorista, viu, que está aí com seu carro trafegando nas vias, né? Pois Motoristas com veículos aí de placas que terminadas em 6, 7, 8 e 9. Precisam ficar atentos já que o prazo para o licenciamento anual termina nessa sexta-feira, não é isso? O Detran do Rio alerta que o processo é digital e que quem perder o prazo pode ter sim o carro apreendido. Sobre esse assunto, a gente fala ao vivo com a nossa repórter Mariana Braga, que já está na redação. Bom dia, Mariana. Quais são as informações que você traz sobre esse assunto para gente? Bom dia, Jorge, Roberta. Bom dia também para quem nos assiste. Bom, como vocês falaram, o processo é totalmente digital e o motorista deve estar com todas as pendências quitadas, como o IPVA, multas vencidas e a guia de regularização de taxas para obter aí o documento. Neste ano, além da taxa de licenciamento de 2025 de R$ 281,29, o Detran também está cobrando a taxa retroativa de 2022 no valor de R$ 80,38, referente à emissão do certificado de registro de licenciamento de veículo digital. A cobrança foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e decidiu retomar o pagamento da taxa suspensa por lei estadual declarada inconstitucional. Depois da compensação dos pagamentos, o certificado de registro e licenciamento do veículo digital fica disponível no posto digital Detran RJ, pode ser acessado aí pelo site oficial do órgão, no aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou até no portal da Secretaria Nacional de Trânsito. Além disso, quem preferir pode imprimir o documento em papel A4 em um posto de vistoria também do Detran. O órgão reforça que dirigir com licenciamento vencido é infração gravíssima. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o condutor perde 7 pontos na carteira e tem aí o veículo removido, o veículo apreendido. O órgão também lembra que algumas pendências podem impedir a emissão do documento, como a falta de pagamento de taxas de anos anteriores,
vistoria do GNV não realizada, recall pendente, restrição judicial ou até administrativa ou protocolos abertos aí no Detran. Olha, as informações completas e o passo a passo você pode encontrar no site do Detran, www.detran.rj.gov.br. Roberta, Jorge, de volta com vocês. Perfeito, Mariana. Obrigado pelas informações. Importante o motorista ficar atento, né? Obrigada, Mariana. Bom trabalho para tchau. você aí. Bom, dando continuidade aqui ao nosso jornal, a gente fala agora que com a chegada do período de chuvas de verão, a Prefeitura de Petrópolis intensificou as ações de preparação em toda a cidade. As equipes estão vistoriando os pontos de apoio e organizando kits emergenciais para atender a população em casos de necessidade. Nas últimas semanas, as equipes das Secretarias de Proteção e Defesa Civil e de Assistência Social começaram a vistoriar os pontos de apoio de Petrópolis. O objetivo é garantir que todos os locais estejam prontos para receber moradores em caso de mobilização durante as chuvas. A Secretaria de Assistência, em parceria com a Defesa Civil, vem realizando vistoria nos nossos pontos de apoio de chuva. Já realizamos a visita de 68 pontos de apoio. Ao todo, 350 kits emergenciais estão sendo preparados e distribuídos. São mais de 1.000 itens entre colchonetes, cobertores, travesseiros, lençóis e fronhas. O último reabastecimento ocorreu no início do ano e alguns pontos de apoio foram efetivamente abertos, principalmente na chuva de abril. Por isso, nessas vistorias, houve verificação da quantidade de suprimentos disponível em cada local e da necessidade de reposição ou realocamento. Distribuímos o kit, sendo esse kit composto de lençol, colchão, travesseiro, entre outros itens. Gostaríamos de ressaltar que já foram entregues 1.700 itens. Além da Defesa Civil e da Assistência Social, as Secretarias de Educação, Saúde e a CONDEP participam desde setembro de um grupo de trabalho que discute a gestão de pontos de apoio. O grupo também revisa o guia que orienta os procedimentos de mobilização, acolhimento e desmobilização. Durante as reuniões, diretores das escolas que funcionam como pontos de apoio também participam das discussões. A ideia é alinhar o trabalho entre todas as áreas envolvidas, garantindo que, em caso de necessidade, tudo esteja pronto para acolher a população com segurança. E o recadastramento do aluguel social do Estado termina nesta sexta-feira, dia 31 de outubro. Atenção! Aqui em Petrópolis, o trabalho segue no Centro de Cultura Raul de Leone, mas até o momento o número de faltosos ainda é grande. Até a última quarta-feira, 345 pessoas perderam a data correta de comparecimento. A recomendação é que esses beneficiários procurem o quanto antes a Secretaria de Habitação para garantir a manutenção do aluguel social do Estado. No total, 2.574 beneficiários precisam fazer o recadastramento. Desses, 2.490 deveriam ter comparecido para fazer o procedimento até a última quinta-feira. Mas apenas 2.145 se apresentaram na data certa, ou seja, 86% dos convocados. Os últimos 20 beneficiários convocados devem comparecer ao Centro de Cultura na próxima quarta-feira, dia 29 de outubro, mas as equipes vão continuar atendendo por mais 2 dias para receber os faltosos. Vale lembrar que, em função do Dia do Servidor Público, não houve atendimento nesta segunda-feira, dia 27, e nem nesta terça-feira, dia 28 de outubro. O recadastramento feito neste momento é para quem recebe R$ 800 pelo Estado, com complemento de até R$ 200 pelo município, depois das chuvas de 2022. Além daqueles que têm benefício de R$ 500 também pelo Estado, que é o caso de pessoas atingidas por chuvas como as de 2011, 2013 e 2020. A listagem com os nomes, datas e horários para comparecimento segue disponível no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. O beneficiário deve estar com um cadastro único atualizado para fazer o recadastramento. Pois é, e olha só, a Prefeitura, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 93 oportunidades essa semana até sexta-feira, viu? Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura de Petrópolis. São 42 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência em vagas para aprendiz, auxiliar de produção, balconista de laticínios, balconista de padaria, caixa, garçom, mecânico automotivo, repositor de hortifruti e
e operador de loja. O balcão desta semana também conta com 4 oportunidades destinadas a pessoas com deficiência para operador de caixa. Todas as vagas estão no nosso site em correiopetropolitano.com.br. E para quem se interessar, deve cadastrar o currículo no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. E a Polícia Militar realizou uma ação de dispersão na madrugada do último domingo após denúncias de um evento não autorizado que gerava aglomeração e perturbação do sossego. A operação aconteceu no Carangola, em Petrópolis. Segundo a Polícia Militar, a ação deste domingo, dia 26, no Carangola, contou com 5 viaturas e 12 policiais e antes do início da operação, foi realizado um briefing para orientar os agentes sobre o uso moderado de força. No local, um veículo de som foi apreendido e com a presença da polícia, o grupo rapidamente se dispersou de maneira pacífica. De acordo com os agentes, a operação transcorreu sem a necessidade do uso de força, sem alterações ou danos colaterais. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E olha só, pessoal, em menos de 24 horas, 3 homens morreram em acidentes de trânsito em Petrópolis, em ambos os casos registrados, que foram aí no domingo e na segunda-feira. As mortes aconteceram em colisões entre carro e moto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no domingo, dia 26, 2 homens, um de 33 anos e outro de 49, morreram em um acidente entre um carro e uma motocicleta. O caso aconteceu na estrada União Indústria, em Nogueira. Na ocasião, uma mulher de 45 anos ficou ferida e foi levada para o Hospital Santa Teresa. E na manhã desta segunda-feira, dia 27, por volta das 7 horas da manhã, um homem de 35 anos morreu em outro acidente envolvendo carro e moto. O caso aconteceu na Avenida Ayrton Senna, no bairro Quitandinha. Pois é, a Polícia Militar... a nota sobre esse acidente, né? Num acidente que aconteceu na segunda-feira ali, a vítima se chamava Gabriel Ramos e ele atuava como professor na Cefit. Em nota, a academia lamentou a morte de Gabriel e desejou força, paz e conforto aí para a família de Gabriel. Fica aqui também os meus, né, os nossos, né, conforto à família aqui, os nossos pesares. Sentimentos, né? Exato. E a gente ainda, falando de polícia militar, prendeu um homem acusado de violência doméstica contra a própria mãe. O caso aconteceu na manhã de domingo na Rua B, no bairro Mutirão, em Três Rios. A ação aconteceu após denúncias de agressão em uma casa localizada na Rua B, no bairro Mutirão. No local, os policiais identificaram a vítima, uma mulher de 47 anos, que relatou ter sido agredida pelo próprio filho de 28. Diante do relato e das evidências, ele foi autuado em preso em flagrante com base na Lei Maria da Penha. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios. A outra prisão aconteceu no bairro Jaqueira. O homem de 33 anos tinha um mandado de prisão em aberto, acusado de ter agredido a ex-companheira e a filha diagnosticada com transtorno do espectro autista. Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido também para a 108ª Delegacia de Polícia e agora fica à disposição da Justiça. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E a Polícia Civil prendeu em Areal, na região serrana, um homem procurado pela Justiça de Paraíba. Ele era considerado foragido desde junho deste ano, quando atacou aí a ex-companheira com golpes de faca e fugiu do estado. Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado em uma área de ocupação irregular, depois de uma troca de informações com os agentes paraibanos. De acordo com as investigações, ele invadiu a casa da vítima na cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba, e a esfaqueou diversas vezes, provocando ferimentos graves. Após o crime, o acusado fugiu para o interior do Rio, onde se escondia há alguns meses. Após policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, cumprirem um mandado de prisão preventiva contra ele, por lesão corporal grave em contexto de violência doméstica. Eu sou a Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. O
O dia em Nova Friburgo será mais frio, com temperaturas variando entre mínima de 18 e máxima de 23 graus. Sendo assim, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Já em Teresópolis, a previsão para terça-feira é de dia nublado com chuva de manhã e no começo da tarde, que é quando as nuvens diminuem e o sol aparece. Os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência de Teresópolis. A previsão é de tempo nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Já em Paraíba do Sul, a terça-feira será de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. Os termômetros variam entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. E para finalizar, em 3 dias o dia será como em Paraíba do Sul, com sol, pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, a chuva para. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 31 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Bom, pessoal, terminando a nossa edição por aqui. Amanhã a gente está de volta ao vivo com muita informação, viu? E esperamos você. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.